Olá, amigos da TV Mundo Maior. Nós recebemos um e-mail de um espectador que pediu para não ser identificado, sugerindo que nós comentássemos sobre o sentimento de culpa que pode surgir após o suicídio de um amigo ou um ente querido. André, esse nosso espectador, ele relata que ele conheceu uma pessoa que dizia que iria se matar. Ele acabou se tornando muito próximo dessa pessoa e, durante um tempo, esse desejo de tirar a própria vida dessa pessoa sumiu. No entanto, segundo ele, durante uma discussão banal entre os dois, essa pessoa realmente acabou tirando a própria vida. E agora ele se sente culpado, ele se sente responsável por essa morte. O que você poderia dizer para ele? A culpa não deve ser alimentada por nenhum de nós, né? Porque a culpa é absolutamente destrutiva. Ela nos coloca num estágio psíquico de revivência daquilo que nós teríamos feito de errado, e quando esta revivência se dá, há uma resposta neuroquímica e o organismo sente, né? Nós nos desarmonizamos, né? Uma boa parte das pessoas que se encontram em depressão, crises ansiosas, elas se encontram com vários sentimentos de culpa, muitas vezes culpas infundadas, né? Então, nós recomendamos que, ao invés de se sentir culpado, que se arrependa, né? Se ele entende de fato que teve uma corresponsabilidade nesse suicídio. Qual que é a diferença da culpa e do arrependimento? A culpa quase sempre nos coloca numa posição de não ter o que fazer, a não ser aguardar a punição, né? O arrependimento nos coloca numa posição de educação. Ok, eu sei que o que eu fiz não foi o correto. O próximo passo para quem se arrepende é como é que eu posso fazer com que as coisas andem bem daqui para diante. Ele talvez diga, mas esta pessoa não está mais aqui. Mas a morte não existe. Essa pessoa está em algum lugar. Este espírito está em algum lugar. Então ele pode, por exemplo, sempre que for fazer uma prece, rogar a Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, que empreste amor, paz, luz na caminhada deste espírito. As pessoas temem demais o suicídio e é até bom que se tema. Muitos afirmam que a chegada na espiritualidade é das piores possíveis, e é bem provável que assim seja. Entretanto, Deus é Pai com P maiúsculo, portanto Ele cuida de quem volta para a espiritualidade com uma folha enorme de créditos beneméritos, por exemplo, assim como cuida, e cuida muito mais especialmente daqueles que voltam combalidos, machucados, doentes muitas vezes. Então que ele tenha ciência de que a continuidade da vida para este espírito se dará e que possa sempre envolver as melhores vibrações para que este espírito encontre o seu caminho. Outra coisa que ele pode fazer, digamos por exemplo, que esse espírito tem uma mãe, né? Ele pode debruçar-se em cuidar desta mãe em nome daquele espírito que partiu, né? Ele pode, digamos que esse espírito tenha filhos, a mesma coisa, né? Esse espírito não tem mais mãe, não tem mais filhos, então ele pode debruçar-se a trabalhar, por exemplo, para o CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, né? Trabalhando de forma proativa que outras criaturas que precisam de uma palavra amiga recebam essa palavra amiga e não atente contra a própria vida. São créditos que ele vai tendo no banco da providência divina, créditos que ele pode ter para si e que ele pode inclusive outorgar para o outro. André, nessas preces e nessas vibrações que você comentou, se ele pedir perdão ou demonstrar arrependimento ao espírito desencarnado, é possível que ele receba também? O mais importante é que ele receba perdão dele mesmo, né? Porque todas as vezes que nós nos colocamos numa atitude de culpa, nós entramos em um estágio psíquico de autoflagelação, né?
eu não valho nada, eu sou a pior pessoa do mundo, eu vou ser punido e assim sucessivamente. Esta sucessão de pensamentos autodestrutivos não só não resolvem a nossa situação para com o outro, como não resolve para conosco mesmos. De outro lado, digamos que este espírito, ao chegar na espiritualidade, combalido, machucado, desorientado, mercê do suicídio, deseje vingar-se dele. Mas se ele se perdoar, se ele começar a trabalhar de forma proativa, ele vai para um estágio psíquico aonde esse espírito sequer consegue encontrá-lo, né? Porque na espiritualidade tudo é energia. Se a nossa vibração psíquica, se a emissão dos nossos pensamentos está afinado com amor, aqueles que estão na desordem do ódio sequer conseguem a interferência conosco. E também é de mistério importância que essa criatura tenha ciência de que não foi ela que matou a outra criatura. A outra criatura se matou, né? Evidente que há sempre a corresponsabilidade. Quando há a corresponsabilidade, melhor dizendo, aí nós devemos nos valer das melhores atitudes, justamente para que tenhamos condições de nos apaziguar com este espírito e com a lei divina. André, sobre o suicídio, pode ser uma tendência que trazemos de outras encarnações? Tudo é uma tendência que nós trazemos de outras encarnações. Nós tivemos um processo de simplicidade e ignorância, né? Segundo a doutrina dos espíritos, na nossa primeira estada como seres hominídeos, dali para diante nós passamos a estar expostos ao ambiente causal, né? Uma causa, um efeito. Então, tudo o que nós experimentamos hoje é o efeito cuja causa remonta das nossas escolhas do passado. As pessoas que estão em depressão, elas trouxeram este padrão psíquico mercê da caminhada de outrora. A mesma coisa do suicídio. Na literatura espírita, nós encontramos relatos de espíritos que atentaram contra a sua vida reiteradas vezes, né? Alguns relatos, inclusive, apontam que falam de criaturas, de irmãos nossos, que vieram impossibilitados de um corpo pleno e saudável justamente para que não tivessem condições de atentar novamente contra a sua própria vida. Cometeram suicídio 1, 2, 3, 4 vezes, né? Então, nascem sem braços, sem pernas, justamente para que não tenham condições de sequer atentar contra a sua própria vida. Evidente que nós não podemos dizer, essa criatura que nasceu dessa forma, ela está assim porque aconteceu aquilo. Não necessariamente. A doutrina dos espíritos é uma doutrina que nos convida ao raciocínio, não a respostas simplistas e muitas vezes pouco elucidativas quanto ao amor do Pai para conosco. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E se você tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim, envie um e-mail para faleconosco.tvmm@feal.com.br. Muito obrigada e até a próxima.